Meu tio foi enterrado sem o olho de vidro e algo horrível aconteceu depois que meu pai o herdou. No testamento, o tio Kenneth insistiu que seu olho de vidro fosse removido antes do enterro, para que meu pai pudesse guardá-lo na prateleira, acima da lareira. Eu tinha pavor do olho daquele morto. Não é um olho. Tentei me tranquilizar. Olha para ele, é uma prótese, um pedaço de vidro trabalhado. Isso não o tornava menos real, menos aterrorizante, mesmo quando eu o reduzia a um hemisfério oco marcado com uma íris marrom. E, independentemente de onde eu estivesse na sala de estar, aquela coisa horrível sempre parecia estar me observando. Mas eu estava certa, não era um olho, era algo muito pior. Meu pai era intimidado por Kenneth, seu irmão mais velho, quando eram crianças, sem a menor piedade, a julgar pelas histórias que me contaram. Mas o pai parecia ignorar o fato de que Kenneth continuou sendo um cretino abusivo na vida adulta. Quando eu era criança, o velório da vovó foi realizado na casa do tio Kenneth e a mamãe interferiu ao ousar entrar na cozinha, na esperança de ajudar a preparar a comida. Meu tio agarrou o braço dela com firmeza, deixando contusões vermelhas em forma de dedos em sua pele. Elas não sumiram por dias. Eu estava parada na porta da cozinha, soluçando profusamente, e meu tio me instruiu a desviar o olhar, a fechar os olhos, se eu não tivesse estômago para desacordos de adultos. Ele costumava me chamar de sensível, simplificando. Kenneth era cruel. Ele e a mamãe nunca se deram bem. Só o papai o tolerava. E isso deve ter sido resultado de um trauma de infância. Pouco depois do funeral em outubro, quando estávamos guardando os bens do meu tio, a mamãe me confidenciou que seu cunhado claramente queria continuar nos punindo após a morte. Ela disse: não há tortura melhor do que deixar um olho falso para nos observar do além. E não havia nenhuma ironia em seu tom. Meu medo começou em um rastejar lento. Era um daqueles medos mal emergentes, um terror tão leve e difícil de identificar que parece quase imaginário. Você sabe o tipo, o rangido no andar de cima aqui. Você sabe que é simplesmente a casa se acomodando. A coceira na parte de trás do pescoço que vem de uma corrente de ar. O choque repentino no peito, no meio da noite, quando você se engana pensando que as roupas empilhadas em cima da cadeira do seu quarto podem realmente ser uma pessoa, um intruso que senta e te observa no escuro. O arrepio na espinha quando o olho de vidro sentado na prateleira da sua família parece estar girando por conta própria. Parece te seguir pela sala. Uma noite, 3 ou 4 meses após o funeral do meu tio, eu finalmente não aguentei mais. Mamãe, papai e eu estávamos assistindo TV na sala de estar, e eu criei coragem para perguntar algo. Pai, respirei fundo e continuei. O que você acharia de mudar o olho do tio Kenneth para outro cômodo? Ele resmungou. Por favor, Cam. Eu já passei por isso com sua mãe. Meu irmão fez um pedido simples. Não é demais para nós honrarmos isso. Foi um pedido sádico. A mamãe finalmente interveio, depois de semanas e semanas de silêncio sobre o assunto. Por que diabos Kenneth queria que seu olho de vidro ficasse na nossa prateleira à vista de todos? Como isso é uma coisa gentil e amorosa para pedir ao irmão dele? Eu não estava pedindo para você se livrar dele. Eu só acho que deveríamos guardá-lo no sótão com todos os seus livros ocultistas perturbadores e... Chega, os dois! O pai interrompeu rigidamente, com a voz rouca. Eu só quero que nós 3 sentemos aqui, relaxemos e aproveitemos o filme. Eu aproveitaria mais se não estivéssemos sendo observados, pensei, tremendo com a concha de vidro me observando da prateleira. Claro, eu não disse isso em voz alta, pois estava ansiosa para não estragar tudo. A dor é um emaranhado de emoções complexas. O pai era delicado e eu não queria destruí-lo. Não sei se ele teria respondido com lágrimas ou raiva se a mamãe e eu o tivéssemos pressionado sobre o assunto, mas qualquer reação teria estragado a noite. Ainda assim, havia algo que eu não processei totalmente na época, algo que eu registrei, mas só analisei em retrospecto. Havia uma instabilidade no comportamento do pai. Ele estava evasivo enquanto a mamãe e eu o pressionávamos sobre o olho, nos observando de seu poleiro acima da lareira. Ele estava desviando o olhar dele. Quando penso naqueles primeiros meses após a morte do tio Kenneth, lembro-me do pai passando todas as noites com os olhos fixos na televisão. Ele estava rígido e distante sempre que estávamos na sala de estar. E eu entendo agora. Ele também estava com medo do olho de vidro do tio Kenneth, mas foi só em março deste ano que percebi que isso ia além da nossa imaginação sensível.
Perto da meia-noite, fui acordada por rangidos do lado de fora da porta do meu quarto. A casa dos meus pais é vitoriana e as tábuas do chão se dobram ruidosamente sob o peso das pessoas. Inclinei minha cabeça sonolenta para olhar para a fenda fina abaixo da porta do meu quarto. A luz estava saindo do andar de cima e as sombras de 2 pés se moviam para a esquerda e para a direita do outro lado da minha porta. Era como se alguém estivesse pulando alegremente de um pé para o outro. Olá, eu chamei fracamente. Em resposta, as 2 sombras desapareceram rapidamente, acompanhadas por rangidos. Fiquei ali em estado de paralisia, esperando que a pressão no meu peito diminuísse. Algo estava errado, mas eu estava cansada. Então não confiei na minha mente medrosa. Não confiei nos meus pensamentos incoerentes. Eventualmente consegui me acalmar e voltar a dormir. Mantenha esses olhos fechados, Cam. Horas depois, acordei com essas 5 palavras. Palavras sussurradas na voz da minha mãe. Meus olhos se arregalaram de medo e me virei para encarar. A porta do meu quarto, agora aberta, que revelava um corredor escuro além. Minha mãe estava parada logo além do limiar do meu quarto, espreitando no escuro. Ela era pouco mais que um contorno fraco antes que meus olhos conseguissem se ajustar à escuridão. Mas eu vi um brilho, uma ilha de luar brilhando na sombra do seu rosto. As tábuas do chão gemeram sob seu peso e minha mãe rosnou. Eu disse para mantê-los fechados, Camille. Meu estômago revirou. Tudo estava errado e não parecia mais um sonho. Não parecia uma mente exausta interpretando mal seus arredores. Este não era o rangido de uma casa velha se acomodando. Não era um monte de roupas que parecia uma pessoa no escuro. Isso era real. A mamãe sempre me chama de Cam. Pensei com medo quando minha mente começou a acordar. Sentei-me na cama, apertando os olhos para enxergá-la. Por que você está... Eu estava no meio da minha frase e alcançando a lâmpada na minha mesa de cabeceira, quando minha mãe balançou a cabeça rapidamente de um lado para o outro. Não faça isso. E então, quando ela deu um passo à frente, minha garganta se fechou de terror. Eu estava começando a discernir mais do que apenas sua silhueta. Eu tinha visto o sangue em suas mãos. Minha cabeça clareou quando esqueci de respirar. Mãe, eu ofeguei. Ela sorriu. Não. Onde está o pai? Eu engasguei. Minha mãe levantou as mãos manchadas de sangue, agitando-as ao luar, fraco que brilhava no vermelho. Papai se sentiu culpado, Camille, sussurrou a mamãe, aproximando-se de mim. Agarrei a borda do meu edredom com medo. Sentiu-se culpado porque abandonou seu pobre irmão. Ele nunca visitou, nunca nem ligou. Kenneth estava sozinho naquela casa, clamando por ajuda. Você sabe como é ficar paralisado em metade do corpo? Seu pobre tio ficou no chão do quarto, gemendo e arrastando as palavras fracamente para que alguém o salvasse, mas ninguém veio. Eles não encontraram o corpo dele por dias, Camille. Dias. Eu engoli em seco. Mãe, eu não entendo. Por que suas mãos estão cobertas de... Eu odiei seu pai a vida toda. Ela sussurrou. Ele foi a minha morte. Ele é a morte de tudo forte e puro. Aquele saco de vermes fraco nunca deveria ter sido autorizado a procriar. Quando minha mãe entrou na porta e a luz atingiu mais sua pele, eu gritei. O lado direito do seu rosto estava coberto de cortes profundos, hematomas e faixas ainda escorrendo de sangue fresco, e a fonte daquele brilho finalmente ficou horrivelmente clara. O olho da minha mãe havia sido substituído pela prótese de vidro do tio Kenneth. Tudo isso vai acabar rapidamente, ela sussurrou, aproximando-se de mim. Eu sabia que não era a mamãe de jeito nenhum. Apertei os olhos, como Kenneth sempre me dizia para fazer. Tremia em silêncio enquanto os passos se aproximavam. Mas então as tábuas do chão pararam de ranger, e eu percebi uma sirene da polícia não muito distante. A coisa na pele da minha mãe rosnou desaprovadoramente. Então fugiu rapidamente. Pés descalços batendo contra as tábuas do chão. Abri meus olhos e encontrei meu quarto vazio. Havia o som de passos descendo as escadas, depois a porta dos fundos se fechando. Parece que um vizinho ouviu sons de comoção e ligou para a polícia. Quanto mais penso nisso, mais me lembro de ouvir batidas altas e sons estranhos no meu sonho. Eu devo ter estado naquele lugar entre o sono e a realidade. Estranho que a coisa que me acordou completamente fossem aquelas palavras silenciosas. Mantenha esses olhos fechados, Cam. Eu quero ver meu pai. Eu disse fracamente ao policial. Ele compartilhou um olhar preocupado com seu colega. Então, disse: Camille, você está em choque. Eu não sei como te dizer isso de novo. O segundo policial assumiu. Seu pai está morto. E então tudo voltou para mim. O sangue, tanto sangue. Comecei a chorar, gritar e soltar uma infinidade de palavras ininteligíveis. Tudo daquela noite está um pouco turvo na minha memória. Os últimos 2 meses têm sido um pouco turvos. Eu quero dizer à polícia que o ceifeiro da vida do meu pai não foi minha mãe, mas eles me internariam. Eu quero me internar.
A verdade é impossível. Meu tio morto possuiu minha mãe para matar seu irmão. E Deus sabe para onde ele a levou. Tenho tantas perguntas com, sem dúvida, respostas aterrorizantes. Como ele voltou? Minha mãe ainda está viva em algum lugar naquela cabeça? Ou é tudo ele agora? Ele acabou comigo?